pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, onde se espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória ao nosso Deus por mais um dia que Ele nos concede. Nós temos o privilégio de acreditar, temos o desejo de receber a graça, ser orientado e vamos atender um convite hoje. É um convite do salmista, no Salmo 66, versículos 16 a 20. É um convite especial para mim, para você, para todas as pessoas. Glória a Deus. Convite do Salmo 66, versículo 16. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pelos meus lábios. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Meus amados irmãos, nós aprendemos na Bíblia Sagrada lições preciosas para a vida e para a eternidade. Esta é uma delas. Lições preciosas. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, misericordioso, bondoso, mas Ele rejeita a oração. Ele rejeita orações, Ele rejeita holocaustos. A nação de Israel estava sofrendo uma crise de identidade e, portanto, muita absorção de coisas do paganismo. Na época do profeta Isaías, ele era um homem especial da cidade de Jerusalém, ele era da casa real, tinha um parentesco com a casa real. E é muito difícil você cortar na carne. É muito difícil você criticar as pessoas do seu seio, do seu convívio, do seu coração. Principalmente quando essas pessoas são superiores a você. E o profeta Isaías, fazendo uma crítica pesadíssima contra o seu povo, contra o reino, ele, cheio do Espírito de Deus, faria mesmo com prejuízo grande, porque ele sofreu, segundo a tradição, ele foi inclusive cerrado, não por aquele parente, mas pelo outro rei. E ele falou sobre esta rejeição, disse, não convidei ninguém para vir para minha casa, não quero vocês aqui, vocês não me honram. Quando vocês trazem holocaustos, me aborrecem e vocês matam um cordeirinho e eu vejo como se fosse um porco, um barrão. É bem interessante. Não existe a absorção, não existe a tolerância no povo de Israel e na palavra de Deus, nem a menor tolerância com o consumo do porco. O porquê Deus não tem necessidade de explicar. Eu, que me dou o trabalho, o luxo de pensar, eu penso que é pelo que a gente conhece hoje, as enfermidades, as doenças transmitidas pelo consumo da carne de animais não tratados e tal. Então, acredito que Deus estivesse poupando o seu povo, mas podia ser apenas uma forma de mostrar mais seletividade, mais pureza, porque o porco é um animal que
Por isso é que a gente compara. Você já comparou alguém com porco. Deixa de porcaria, isso é porcaria, deixa de ser porco. Porque o porco é um animal que gosta de sujeira. Ele se deita na lama, ele come coisas podres, ele come fezes, ele tem uma dieta nojenta. O porco é um animal nojento. Criado solto, sem cuidado, sem vacina, comer aquilo é uma precipitação. Bom, talvez devido a isto, Deus proibiu Israel de consumir o porco. E se eles eram proibidos de consumir, agora imagina sacrificar. E o profeta fez uma crítica tão pesada que ele diz, olha, quando vocês trazem o cordeiro, eu vejo como se fosse um porco, um barrão. Um porco, sangue de porco. Vocês oferecem o sangue do cabrito, do cordeiro, e eu vejo como sangue de porco. Como porco. Vocês oferecem o cordeiro e eu vejo como se fosse um assassinato de um homem. Ou seja, Deus rejeita a oferta, Deus rejeita a oração, Deus rejeita a pessoa. Naquele contexto de Isaías diz, quem vos convidou, quem vos convocou, quem foi que vos chamou para pisar nos meus átrios? Então, é claro pelas Escrituras que Deus rejeita, mas aqui é um convite. Vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus, e eu contarei a vocês o que ele tem feito por mim. Eu clamei com a minha boca. Eu estava em apuros, estava angustiado, e clamei ao Senhor com a minha boca, e ele me ouviu. Eu o exaltei, ele foi exaltado pelos meus lábios. Mas é porque eu não atendi à iniquidade do meu coração. Porque se eu atender à iniquidade do meu coração, ele não me ouvirá. Todos nós, sem exceção, ficou muito claro em Romanos, na epístola de Paulo aos Romanos, quando ele diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, somos potencialmente pecadores. Nós somos pecadores e se atender, se der oportunidade à nossa ira, à nossa raiva, se der oportunidade à vontade, à sede de vingança, se der oportunidade, olha, a gente se torna realmente um desastre espiritual. O salmista diz, se eu atender a iniquidade do meu coração, eu me perco. Eu não teria ajuda. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não vai me ouvir. Mas, na verdade, eu não atendi a iniquidade do meu coração. Eu me sacrifiquei, eu me contive e o Senhor me abençoou. Eu me sacrifiquei, eu renunciei, eu me contive e o Senhor ouviu a minha oração. O Senhor atendeu a voz da minha oração. O Senhor atendeu a minha súplica. E por isso eu continuo exaltando. Bendito seja Deus. Bendito seja o Senhor, que não rejeitou a minha oração. Bendito seja o Senhor, que não desviou de mim a sua misericórdia. Bendito seja o Senhor, que não deixou de olhar para mim com amor. Eu me lembro bem de uma dessas cantoras exploradoras de igreja, que ela apareceu há uma década, 2 décadas aí, e fazia, porque a igreja no Brasil, ela vive de umas fases. Ela vive de fase em fase. A Assembleia de Deus foi uma igreja muito bem assistida, apesar de não ter aquele véu de cultura. Mas era uma igreja bem assistida por homens simples que tinham temor de Deus. Hoje ela tem o véu de cultura e perdeu o temor, em muitos casos. E na transição da igreja simples para essa igreja vulnerável, houve uma década ou mais aí, uma década ou 2, de atividade excessiva. Cantores, pregadores, campanhas, cruzada, isto, aquilo. E uma daquelas vendilhões, aquelas mulheres que vendia tudo por todo canto,
fez um sucesso, vendeu ao Brasil inteiro. Deus não rejeita a oração, não sei o quê. Aquilo me aborrecia a alma, me aborrece ainda. Porque Deus rejeita a oração e Deus rejeita quem ora. A oração de um ímpio é vista como uma agressão a Deus. A oração do pecador é vista como uma humildade. O Senhor Jesus contou a história do publicano e do fariseu que subiram ao templo. Eram 2 homens, a finalidade era orar. Um era fariseu, todo orgulhoso. Ó Deus, eu te agradeço porque eu sou do bom. Eu sou isto, eu sou aquilo, eu não sou igual aos demais, eu sou superior. E o publicano estava sem coragem de falar com Deus, mas bateu no peito e disse: ó Deus, tem misericórdia de mim. E Jesus, no seu ensino precioso, Jesus disse: o publicano desceu para sua casa justificado, porque Deus se compraz na contrição do coração humano. Eu estou errado, eu sei que eu errei, então eu me aproximo de Deus. Eu peço socorro, eu confesso o meu pecado publicamente ou secretamente. Porque se o pecado não saiu, não atrapalhou ninguém, não ofendeu as pessoas, se foi apenas um pensamento ou um ato indigno, mas que não chegou a ofender pessoas, então resolve-se com Deus. Quando vem ao conhecimento do público e ofende pessoas, ou mesmo não vindo ao conhecimento do público, mas ofendeu pessoas, com traição, com subtração de bens, ou roubo, indo direto no assunto, qualquer coisa que ofenda o outro, é necessário falar com o outro, ou confessar a Deus diante do outro, para o outro ver que a gente se humilhou. Mas a verdade é que o Senhor se compraz na nossa contrição, na nossa humildade. E o salmista diz: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração. A minha oração não foi uma oração de sagacidade. A minha oração não foi uma oração de ostentação. Eu estou ostentando a fé. Minha oração vai lá, palavras bonitas, negócio para aparecer. A minha oração é uma oração que ela contém o meu pedido, a minha humildade, a minha confissão de pecado, se for o caso, e tudo mais. Então, o salmista diz: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem deixou de ser compassivo. Ele se compadeceu e continua comigo sendo misericordioso. Não desviou de mim a sua misericórdia. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma profunda, que cada um de nós tenhamos a convicção de que o Senhor continua sendo este ser que escuta a oração do pecador. Na época de Jesus, o cego de nascença que foi curado, o sujeito lá disse: nós sabemos que Deus não escuta pecador. E ele disse: mas se o homem é temente, a esse ele ouve. Ninguém melhor do que aquele ex-cego de nascença para falar da bondade de Jesus. Vamos orar. Hoje a família da nossa oração é a família Menezes, o irmão Antônio Menezes e a irmã Marta. Passamos 8 anos ali sendo beneficiados por eles na obra de Deus e eu acredito que ajudando a eles no sentido espiritual. Vamos orar. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado pela tua graça e compaixão. Obrigado pelos nossos irmãos. Abençoa, Senhor, a tua igreja, toda a tua igreja, as denominações da tua igreja, os teus ministros, Pai. Opera poderosamente na vida da igreja. A nossa denominação, os nossos ministros, ó Deus, abençoa, guarda, meu Senhor, a tua igreja, nos livra, meu Senhor, dos males, das demolições espirituais que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Tenha compaixão de nós, meu Pai, tenha compaixão da tua igreja. E agora, Senhor, te apresentamos o irmão Antônio Menezes, a irmã Marta, a sua família. Guarda eles, ó Deus, tu és bondoso, maravilhoso, misericordioso. Continua abençoando os meus irmãos. Te louvamos pela vitória da irmã Marta, Senhor, que está de pé.
Te louvamos, meu Senhor, pelo trabalho dos teus servos. Continua com eles, continua conosco, nos abençoando e guardando cada dia. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.